Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Alisson Kelvis, sou nutricionista e gostaria de me posicionar em trazer algumas informações aqui para vocês relacionado ao coronavírus, a este momento a qual nós estamos vivendo. É um período realmente bastante conturbado, onde muitas pessoas têm entrado aí em estado de pânico, outras em estado de choque, outras até mesmo com sentidos depressivos e tudo mais. Já basta, tudo que nós estamos vivendo na íntegra e na realidade, e aí chega muitas e bilhões de informações que nós vimos na internet, pessoas, trazendo fake news sobre vários casos, e isso realmente é bastante preocupante, porque querendo ou não influencia para que as pessoas possam ainda mais estar nesse estado de pânico. Bom, dentro da nutrição, da minha área em específico, eu gostaria de trazer aqui, ou tentar contribuir para algumas informações de saúde pública. De antemão, eu já deixo claro que ainda não existe estudo científico baseado em dietoterapia específico para o coronavírus. Mas, como diante de todas as doenças, o nosso corpo reage de acordo com o nosso sistema imunológico, é imprescindível a gente tentar olhar para o nosso sistema imunológico e o nosso trato gastrointestinal, que está inteiramente ligado aí com o nosso sistema de defesa, tá? Então, relacionado a uma conduta da alimentação, não existe fórmula específica para a gente melhorar o nosso sistema de defesa, tá bom? Mas existe um conjunto de ideias, existe um conjunto de condutas que ajudam ou contribuem para o aperfeiçoamento e melhoramento do nosso sistema imunológico. Eu quero dizer que nós ainda aqui, como povo brasileiro, nós ainda estamos em tempo, de se prevenir, tá bom? Levando em consideração que os números de casos no Brasil confirmados ainda são pequenos comparado a outros países, tá bom? Então ainda temos tempo hábil para se prevenir. Por que eu falo isso? Porque não é de um dia para a noite que nós melhoramos o nosso sistema imunológico. É preciso, óbvio, de uma demanda de nutrientes, é preciso de tempo para que o corpo ele mesmo possa ir correspondendo a tudo que nós fazemos com ele, e ele automaticamente vai melhorando aí todo o seu sistema imunológico, defesa e tantas outras coisas. De antemão, se você conhece alguém, tá, que está com suspeita de coronavírus, aonde está sentindo falta de ar, dor no corpo, fadiga, todos esses sintomas que vocês já devem ter visto, é interessante e é importante, tá, que essas pessoas sejam encaminhadas para uma unidade, ou que vocês possam procurar o Centro de Informações e Estratégia de Vigilância em Saúde, que é o CIEVS, e tanto tem o lado municipal quanto o estadual, tá bom? Então, existem alguns números de telefones que vocês podem entrar em contato, e eles, o pessoal da Vigilância em Saúde vai até o local onde está a pessoa, onde vai fazer toda a questão do exame, para saber se realmente aquela pessoa ali ela está com coronavírus. Então é mais uma forma de a pessoa estar dentro de casa em quarentena, não estar em local público, tá bom? Obviamente para que ela possa se prevenir, caso não tenha o corona, e caso ela tenha o corona, que ela fique realmente em casa, e não possa estar em um local público para contaminar outras pessoas. Então esse número eu gostaria que vocês pudessem anotar, o CIEVS municipal, no DDD 84 aqui, do Rio Grande do Norte, principalmente aqui em Natal, o municipal, é o 3202-1722, e o outro número é o 99982-0841, tá bom? Esse 3202-1722, o horário de funcionamento, de 8 às 17 horas, e esse outro telefone, que é o 99820841, é 24 horas, tá bom? Mas também existe o CIEVS estadual,
que é o 31160018, tá bom? Esse número funciona das 8 da manhã até as 18 horas. E tem o outro, que é o 99994-1088, que é também 24 horas, tá? Então, as pessoas que estão já com suspeita de coronavírus, principalmente pela questão da falta de ar, tá? É interessante que elas procurem, sim, esses números, possam entrar em contato, tá bom? Divulgando a sua localização para que o pessoal da saúde possa ir até você. Outras pessoas que estão com sintomas de gripe, né, ou de uma certa virose ou algo desse tipo, é também importante ficar dentro de casa, tá? Apenas se apresentar falta de ar, né, febres altas e tal, mas o principal é falta de ar, tá? Então, se você está com essa situação apenas de gripe, né, que já teve aí em alguma vez na sua vida uma virose, fica dentro de casa, tenta ficar mais tranquilo, tá bom? E, obviamente, não procura no momento uma unidade básica de saúde ou um hospital ou qualquer outra coisa, porque lá você também pode, né, uma vez que você não tem o coronavírus, você pode, né, receber aí esse vírus aí por conta do ambiente hospitalar, que a gente sabe que realmente é muito poluído por bactérias, vírus e tantas outras coisas aí, tá bom? Então é mais um meio de a gente fazer com que possamos prevenir essa doença, tá bom? Então, falando um pouco de alguns hábitos que pode melhorar, tá? Que a gente pode prevenir, o primeiro fator que está relacionado à ideia do nosso sistema, né, imunológico, de reparo e defesa, junto com o intestino, é interessante a gente avaliar o nosso sono. O nosso sono, ele é um regulador excelente de várias situações do nosso corpo, um regulador hormonal, né? O nosso regulador também imunológico. E uma vez que uma pessoa ela tem distúrbios de sono, ou insônia, ou qualquer outra coisa, não dorme bem, ela pode contribuir para os processos pró-inflamatórios. E esses processos pró-inflamatórios podem ser uma porta aberta para o vírus ou qualquer outra doença. Mas no momento que a gente está, né, pode ser uma porta aberta para o vírus. Então, recomendo que a pessoa ela possa ter uma boa qualidade de sono, tá bom? Que ela, enfim, procure meios, né, mas eu tenho já insônia, eu não consigo dormir bem. Então, esse é um meio para que a gente possa pesquisar se tem alimentos, e tem alimentos, né, principalmente os fitoterápicos, os chás que ajudam a tranquilizar o nosso corpo, né, e fazer com que a gente possa ter um bom sono. Né? A suplementação, inclusive, até da melatonina nessas horas é importante porque ajuda aí a gente a modular o nosso sono. Mas lembre, suplementação só com um profissional de saúde, tá bom? Existe um alimento também que é super bacana, né, e está disponível para a gente, que é o abacate. Ele é um modulador do nosso sono, ele ajuda também, né, a melhorar a qualidade do nosso sono. Um bom suco de maracujá orgânico, né? Todo mundo fala, né, que o maracujá ele é acalmante, mas de fato ele é. Tá bom? Existe um fitoterápico nele, né, um fitoquímico que ajuda nessa contribuição para o sono e tantos outros, tá bom? Uma outra coisa importante, além do sono, é também o nosso momento, né, de estresse, tá? Então, o estresse normal, né, acontece no nosso corpo, até então tudo tranquilo, né? Porque nós também precisamos de um ponto de estresse para o nosso sistema imunológico estar sempre ativo. Porém, o nosso dia a dia, a nossa conduta, ela, querendo ou não, já é estressante, né? A gente já acorda estressado, já acorda atrasado para ir trabalhar e tantas outras coisas. Isso também contribui aí para os processos pró-inflamatórios. Então, tentem minimizar os estresses físicos e emocionais, principalmente. Desequilíbrio emocional acarreta em várias coisas, em doenças psicossomáticas. E aí o pessoal da psicologia avalia muito bem isso aí, né? Eu não sou profissional da área para avaliar a parte, né, do comportamento humano, mas tenho plena certeza que distúrbios emocionais contribuem para os processos inflamatórios e é mais uma porta aberta para o coronavírus. Então, a gente, querendo ou não, precisamos
melhorar aí esse ambiente estressante. Se você vive em um ambiente estressante, tenta melhorar esse ambiente, tornando ele o mais calmo possível. Eu não sei qual o mecanismo que você vai utilizar para ele, mas tente, tá? Pelo menos tente. Então nós falamos do sono, nós falamos também, né, desse ambiente estressante, tentando, né, melhorar. E eu gostaria de falar de uma outra coisa também mega importante, que estimula o nosso sistema imunológico, a atividade física. Então, é importante a atividade física para o momento? Sim, é importante. Eu não sei como vocês vão fazer uma atividade física, tá bom? Nesse momento, né, eu não sei se é tão interessante, né, a questão de frequentar academias. Eu não sei se as academias onde vocês frequentam têm ar-condicionado, não sei, mas ambientes onde tem ar-condicionado não é tão interessante, não é ideal para o momento a qual nós estamos vivendo. Então, se a academia está lá com as janelonas abertas, né, geralmente aqui em Natal muitas academias são assim, muita janela aberta, e é um horário que tem poucas pessoas, né, pode ser, mas tenta fazer exercício físico ao ar livre, tá bom? É sempre melhor, por conta que o ar está circulando ali e acaba sendo mais benéfico, tá bom? Levando em consideração, junto à atividade física, agora eu falo da minha área, que é a alimentação, tá bom? Então, existem alguns nutrientes fundamentais para a melhora do nosso sistema imunológico, principalmente os alimentos funcionais, que são antioxidantes. Além de combater o estresse, né, por conta dos radicais livres, eles potencializam aí toda a questão do sistema imunológico. E esses elementos nutricionais a gente tem como a vitamina A, como a vitamina E, como a vitamina D, a vitamina C também, tá? E aí nós temos os minerais como ferro, como selênio, né? Existe também o manganês, o cobre. São alimentos, né? São elementos nutricionais que contribuem aí para o nosso sistema imunológico. E alguns fitoterápicos ou fitoquímicos, conhecidos, né, na nomenclatura, que aí a gente entra para os polifenóis, os flavonoides, os carotenoides, que ajudam pra caramba aí a potencializar esse efeito antioxidante, tá bom? Então, falando sobre esses elementos, falando também da vitamina D, é muito importante a vitamina D. Então, uma boa caminhada pela manhã, já em exposição solar, já ajuda aí, né, a gente melhorar aí essa questão da quantidade de vitamina D, tá? Ômega 3 também é super importante. A glutamina também, muito importante para melhorar aí o nosso sistema imunológico intestinal, regulação também de algumas partes do intestino e também, né, os probióticos e prebióticos. Probióticos são várias bactérias que vivem aí no nosso intestino, que são gram-positivas, né? Eles são benéficos para nós. Tem relação sim com o nosso sistema imunológico? Só tem, tá? E os prebióticos são os alimentos que os probióticos consomem. Então, alimentos riquíssimos em fibras, que também é importante a gente ter um bom controle sobre esses alimentos, facilitam ou ajudam e contribuem para os probióticos, tá? São os alimentos, né, para os probióticos, para essas bactérias, certo? Então, falando desses elementos nutricionais, eu gostaria que vocês depois pudessem pesquisar em fontes seguras sobre alimentos ricos em, vamos supor, vitamina A, vitamina C, vitamina E, vitamina D, ômega 3. Eu poderia falar diversos aqui, mas para tentar minimizar ao máximo esse vídeo, tá? Eu gostaria de ficar muito mais de boa e você pesquisar um pouquinho. Eu quero dar um pouco de trabalho para você, tá bom? Para que você realmente possa fazer isso e fazer lá a melhora da sua alimentação. Eu também quero falar que vocês não podem deixar de levar em consideração os outros nutrientes que também são importantes, tá? Consumam também os outros nutrientes, tá bom? Então, assim, existe aquela velha ideia que o básico funciona. E é verdade.
A partir do momento que você, por exemplo, na hora do almoço tem um prato bastante colorido, né, aonde 50% ali é mais de fruta, mais de verduras, legumes, hortaliças, isso aí é perfeito. E quanto maior a quantidade, melhor para você, né, porque sabemos que ali teremos várias misturas de nutrientes, tá bom? Então, baseado nessa ideia, é interessante se aumentar o aporte de frutas, verduras e legumes. Para as frutas, tenta aumentar de 3 a 5 porções no dia, tá? Com bastante variedade. Se num dia você consumir um certo tipo de fruta, no outro dia já vai fazendo essa variação para que você possa sempre estar introduzindo no seu corpo diversos tipos de nutrientes que, querendo ou não, vai potencializar todo o seu sistema imunológico, tá bom? Outra coisa também importante sobre as frutas, legumes e verduras, que vocês não possam consumir apenas uma porção, que muita gente só consome o que? Na hora do almoço. E geralmente é aquele alface, tomate, cebola e pimentão. Então, você está tornando uma conduta, né, monótona de nutrientes. Isso não é bom. É bom que realmente você possa trazer uma certa variedade. Então, tenta consumir aí de 2 a 4 vezes ao dia essa quantidade de legumes. É recomendado também a quantidade de chás. Então, tenta tomar um pouco mais de chá. Lembrando que é interessante não tomar chá com açúcar. O açúcar interfere nas funções que os chás, que os fitoterápicos, os fitoquímicos presentes nele, faz interação com o nosso corpo, a atuação deles. Então, não é recomendado. Mas traz uma boa variedade de chás. Aí, chá que pode contribuir para o sono, chá que pode contribuir para o nosso sistema imunológico, o nosso intestino também, né? Um exemplo claro para a melhora do nosso intestino é o chá de alecrim, é perfeito, muito bom. Um chá bastante antioxidante também, é um chá verde. Opa, já estou falando aqui muita coisa e não é a minha ideia. A minha ideia é realmente fazer com que você possa pesquisar, tá bom? Então, fazer boa ingestão também de água, então melhora aí sua quantidade de ingestão hídrica, tá bom? Essas são algumas recomendações nutricionais, tá bom? De preferência. Agora, é interessante também a gente evitar alguns outros grupos de alimentos. Quais? Os principais são alimentos pró-inflamatórios. E a gente tem os pró-inflamatórios como aqueles industrializados, os ultraprocessados, tá bom? Então é interessante realmente nesse período a gente deixar ele de lado, tá bom? Porque quanto mais a gente deixa ele de lado e melhora o nosso aporte de alimentos naturais, alimentos, né, que realmente sejam ali bons, né, orgânicos. Quem tem condição, amém, né? Quem tem condição, ótimo. Mas quem não tem, consome mesmo assim outros, né, que não sejam orgânicos, mas enfim, melhora esse aporte aí desses alimentos in natura, tá bom? Então evita os alimentos, voltando a falar, né, para evitar, evita os alimentos industrializados de modo geral, tá bom? É um ponto até inclusive polêmico aí na área de nutricionistas, né, a respeito do leite, mas já tem estudos científicos que o leite ele é pró-inflamatório. Então, pensando bem, né, tenta diminuir mais esse consumo. Eu não falo em deixar de usar, não, mas diminui mais a quantidade de leite, tá bom? Ele, querendo ou não, né, tem a associação da caseína, que é a proteína do leite, junto aos processos inflamatórios do nosso corpo. Então, realmente é interessante a gente, né, tentar diminuir, tá bom? Além disso, né, alimentos riquíssimos em açúcares, né, açúcar simples. A gente já sabe que açúcar ele tem associação também com inflamação. Tentar reduzir aí também um pouco de sal, tá bom? As gorduras, não utilizar gorduras saturadas, tá bom? Gorduras hidrogenadas, não é legal para o momento e para nenhum, na verdade, né? Para nenhum. O ideal é que a gente tivesse já essa conduta já há tempo, né? Mas trazendo a esse momento ao qual nós estamos vivendo, é um tempo oportuno para a gente melhorar a nossa qualidade de vida, tá certo? Então, alimentos riquíssimos em sal, em açúcar, gordura saturada, alimentos industrializados, a água também. Interessante falar sobre a água,
Porque essas águas que elas são vendidas em plásticos, né, aquelas garrafinhas PET de plástico, elas, querendo ou não, ali dentro tem um composto chamado bisfenol A. E esse bisfenol A não é legal a gente fazer a ingestão. E aí talvez você possa até perguntar: Alisson, então quer dizer que eu vou deixar de tomar água natural? Não, você pode simplesmente, se tem um filtro dentro de casa, você pode tomar uma água filtrada. É recomendado, tá bom? Levando em consideração as condições higiênico-sanitárias desse filtro, tá bom? Então a recomendação para água, pelo menos na minha área da nutrição, é água filtrada, por conta, né, que a venda das águas minerais hoje é vendida mediante a essa exposição ao plástico que tem bisfenol A. Beleza? O que é que eu posso falar mais aqui? Já falei tanta coisa, né, mas eu acredito que seja isso. Eu não sei se ainda está faltando algo, mas é uma recomendação geral. Acredito que isso já é muito bom e favorável para você. Já dá para a gente melhorar aí a nossa saúde, tá bom? De antemão, tá? Eu quero também dizer uma coisa para vocês, que esse é um momento que a gente também precisa refletir, tá? Se o nosso país está vivendo um momento crítico, que possamos ter um espírito solidário, que possamos ter em nosso coração um sentimento bom, né? De olhar para as pessoas, né, com compaixão, com misericórdia, né? Se puder ajudar, ajude, faça o bem, tá bom? E para os cristãos, orem. Para outros que têm outras religiões, façam as suas ações, mas contanto que sejam ações de bem, tá bom? É isso, tá? Eu acredito que neste momento Deus está nos chamando, né, para o arrependimento, para a gente olhar para a nossa vida e tentar melhorar ela, baseado nos seus princípios, baseado no amor dele, tá bom? E eu tenho certeza, né, que ele está voltando. Isso é um sinal, tá? E desde já, você que é cristão, que você possa orar por esta nação que tanto precisa do amor de Deus, tá bom? Então é isso. Que Deus abençoe a todos e vamos nessa. Vamos combater esse vírus, tá bom? Falando do vírus, né? Eu já estou terminando, mas já vem outras ideias. É um vírus que tem uma baixa letalidade, tá bom? Mas o período de transmissão, né, é muito rápido em questão de velocidade de transmissão, tá bom? Então vamos cuidar dos nossos idosos. Eles precisam demais da nossa atenção, da nossa compreensão. Eles precisam muito da gente, tá? Não vamos deixar de lado, não. Muita gente compartilha e diz: mas são os idosos, né, que são vulneráveis. E quem são os idosos? Né? São os nossos pais, os nossos avós, pessoas que realmente significaram para a nossa vida, tá? E não é por conta de um vírus que eles precisam ir embora, né, para um outro mundo depois da morte. Não, nós podemos aí prevenir, né, cuidando deles. É olhando para eles que a gente também cuida de nós. Né? Se você ama pessoas assim, cuide da sua saúde. Tenha atos de prevenção. Isso é mega importante. E não só pessoas idosas, mas aqueles que já têm associação a outras doenças, como diabetes, hipertensão, problemas respiratórios crônicos, tá bom? Câncer e tantas outras doenças aí que podem estar contribuindo para, caso o corona entre nessa pessoa, chegar à questão da letalidade, tá bom? Então, como eu falo, olhe para o próximo com um olhar de amor, beleza? Que Deus abençoe sua vida. E é isso. Meu nome é Alisson, sou nutricionista e fica com Deus.